Trabalho de direito digital. O projeto de lei 2630 de 2020, uma animação realizada por Maria Fernanda Ruiz Galo e Fábio Rodrigues Catapani, para compor a nota da disciplina Direito Digital da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Eduardo Tomazevicius, do Departamento de Direito Civil. Afinal, o que é esse tal projeto de lei, tão chamado de Lei da Censura, Lei da Fake News, ou, como foi definido, a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet? A princípio, cabe relembrar alguns eventos que foram relevantes para toda essa mídia a respeito desse projeto de lei, como, por exemplo, as manifestações ocorridas no dia 8 de janeiro, que foram organizadas principalmente pela internet, o que demonstra o grande poder político que a internet possui. Foi criado, assim, uma realidade paralela no que diz respeito às pessoas que estavam mergulhadas em muita desinformação, em muitas conspirações políticas, como, por exemplo, o vídeo a seguir ilustra. Desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. O vídeo passado demonstra essa realidade paralela que foi construída na internet, como aquela pessoa estava acreditando que o Brasil se encontrava em estado de sítio. Isso demonstrou essa necessidade de regulamentar as plataformas digitais, visto que a situação se encontrava já descontrolada. Esses eventos, inclusive a crença das 72 horas para aplicação do artigo 142 da Constituição, fomentaram a mídia em cima desse projeto de lei, tendo em vista que a internet e os aplicativos de mensagem eram o campo onde essas conspirações se criavam. Rapidamente foi feita uma associação entre o projeto, esses eventos e uma possível censura política. Partindo para os objetivos, o principal é a expansão do arcabouço regulatório das redes sociais e dos aplicativos de mensagem por meio de uma série de frentes, como o estabelecimento de medidas para combater as redes de desinformação e o espalhamento em massa de conteúdos falsos, a instituição de procedimentos de moderação mais robustos por parte das redes e, por fim, o aumento da transparência em relação a impulsionamentos de conteúdos, dentre outros pontos. Cabe citar que o texto da lei prevê a criação de um órgão regulador e a aplicação de sanções que podem chegar a um limite de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil em seu último exercício para aqueles que descumprirem as determinações legais postas. A questão se tornou ainda mais midiática quando o aplicativo Telegram, no dia 9 de maio, disparou para todos os seus usuários no Brasil uma mensagem que afirmava que o projeto de lei 2630 representava um ataque à democracia e concedia poderes de censura ao governo. Tal manifestação havia sido precedida, dias antes, pela veiculação pelo Google em sua página inicial de um texto que tinha como título: o PL 2630
pode piorar a sua internet. Em suma, existem duas visões que se confrontam em relação ao projeto de lei. De um lado, é argumentado que ele pode funcionar como um instrumento que efetivamente combaterá redes de desinformação e trará maior transparência e segurança às relações envolvendo redes sociais e aplicativos de mensagens. E de outro, coloca-se que a matéria, apesar de carregada da alcunha Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, na verdade abre brechas para que práticas de censura e controle do debate público sejam instituídas pelo governo. Agora vamos passar para alguns pontos de discussão relevantes para esse vídeo. A partir do Projeto de Lei 2630, o entendimento de que as redes sociais não têm responsabilidade civil por conteúdos danosos publicados por terceiros muda e os provedores de serviços passam a poder ser responsabilizados de forma mais direta por conteúdos em circulação nos seus ambientes virtuais que atentem contra uma série de crimes tipificados que são elencados no artigo 11º do texto, como atentado contra o Estado Democrático de Direito, crimes de racismo, violência contra a mulher, crianças ou adolescentes. A responsabilização se fundaria em dois cenários: quando os provedores impulsionam os conteúdos descritos ou quando os provedores não agem para impedir que os conteúdos sejam difundidos, em uma violação a um dever de cuidado imputado a eles. Bem, toda norma que se propõe a ser efetiva tem como pressuposto a possibilidade de sanção no caso de seu descumprimento. No âmbito do Projeto de Lei 2630, não seria essa premissa diferente. Dessa forma, diversos debates foram travados acerca do órgão que teria a competência de garantir a aplicação da lei. Inicialmente, trabalhou-se com a ideia de atribuir ao Poder Executivo a criação dessa entidade, mas a proposta sofreu diversas críticas relacionadas à suposta possibilidade de haver ingerência política no órgão, e o posicionamento não se sustentou. Essa ideia foi substituída pela hipótese de delegar à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a competência de aplicar a lei debatida, mas surgiram apontamentos que o órgão não teria especialidade para tal, por estar inserido apenas no campo das telecomunicações e não da moderação de conteúdo. Parte relevante do projeto de lei proposto é a edição de novas normas e o endurecimento de outras já existentes em relação ao compartilhamento de conteúdo em redes sociais e aplicativos de mensagens. Esse conjunto de ações tem justificativa como o fato de verdadeiras redes profissionais de desinformação e conspiração contra as instituições democráticas terem sido estabelecidas a partir de ambientes virtuais. Nesse contexto, uma série de previsões voltadas a coibir o disparo em massa de mensagens é feita no texto do projeto de lei. A citar o dever de limitação do encaminhamento de mensagens ou mídias para vários destinatários e a necessidade de os provedores de serviços de mensagens instantâneas adotarem mecanismos de identificação de contas que iniciem esses disparos, em caso de determinação da Justiça. Outra frente de atuação do texto normativo em discussão tem como objeto a criação de uma obrigação para que os servidores de serviços de redes sociais elaborem relatórios públicos de transparência a ser periodicamente divulgados para a sociedade civil, informando medidas adotadas em relação a procedimentos de moderação de conteúdos nas plataformas. Esses materiais devem incluir dados como o número de perfis ativos nas plataformas, a quantidade de denúncias e notificações recebidas a partir dos usuários e o número de procedimentos de moderação realizados em resposta a determinações judiciais e de forma autônoma. Uma outra alteração importante é em relação à área de publicidade e propaganda em redes sociais, que diz respeito à exigência de identificação das contas responsáveis por patrocinar impulsionamentos e a exigência às plataformas digitais de requisição dos documentos oficiais de identificação
dos anunciantes antes de impulsionar seus conteúdos. Ademais, o projeto também estabelece a obrigação para que, de forma pública e aberta, sejam informados os principais parâmetros utilizados pelos anunciantes para identificar a audiência-alvo da exibição da publicidade, que foi uma determinação que sofreu fortes críticas pelos agentes da área. Outra adição feita pelo projeto foi a extensão da liberdade de expressão especial dos parlamentares às suas redes sociais, que diz respeito à imunidade parlamentar material, prevista no artigo 53 da Constituição Federal. Foram feitas críticas a respeito desse dispositivo, dizendo que não poderiam mais remover conteúdos indevidos dos parlamentares, mas outros defendem que não há nenhuma mudança, apenas uma extensão de um direito que já existia. Outro ponto que foi bastante debatido foi uma possibilidade de previsão de remuneração pela veiculação de conteúdos jornalísticos, ou seja, remunerar o dono daquele conteúdo pelo compartilhamento. Mas essa parcela do texto normativo foi especialmente contestada pelas Big Techs e pelos setores políticos da sociedade, que afirmaram que apresentava problemas em relação à insegurança sobre a definição do que é um conteúdo jornalístico e a criação de uma espécie de dever do qual não é possível se eximir. Enfim, este foi um vídeo explicando brevemente alguns aspectos desse projeto de lei tão midiático e discutido.